Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, sexta-feira, 8 de janeiro, agora 14 horas e 28 minutos, mais que um copo d'água é o nome do nosso episódio. E por quê, né? Porque a gente ouve falar, na nossa opinião, e a gente quer mostrar isso para vocês, esse é o tema, então, do nosso podcast de hoje, o market cap das criptos é sempre citado, o mercado é pequeno, as criptos têm muito espaço para crescer, etc. Bom, nós queremos mostrar para vocês que, de uma outra perspectiva, esse mercado não é tão pequeno, não. E esse mercado tem características próprias e, por causa dessas características, ele, na realidade, tem um efeito de ser um mercado bastante maior. Que características são essas? Bom, como a gente não quer deixar vocês esperando até o final, para quem não vai ficar conosco, então é o giro diário. Vocês não vão ouvir isso aí facilmente em qualquer outra fonte de informação, a gente coleta isso especialmente para vocês. Quando tu considera o giro diário do mercado das criptos, o efeito delas comparado com outros mercados, é como se ele fosse um mercado muito maior. Antes disso, antes de entrar lá, a gente quer mostrar aqui a nossa análise da semana passada. A figura ela está um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Isso aqui é o Ishimoku, né? Uma representação gráfica, e os preços aqui eles podem estar de uma maneira estranha aqui para vocês, tá? Se vocês preferem os candles aqui, a gente acha que assim fica muito confuso, então a gente está treinando o olho aqui para as barras, tá? Então não tem muito mistério, a cor é alta ou baixa, né? Verde ou vermelho. E o da esquerda para a direita a gente tem a abertura e o fechamento nos traços horizontais, e o resto é o máximo e mínima, tal qual o candle, tá? Então não tem muito mistério, e na nossa opinião fica mais fácil que a gente vê o dólar index. O dólar index a gente mostra aqui como de fato ele fez um fundo, a gente está aqui nesse mês já com uma leve alta. Ainda estamos muito embaixo, e para quem conhece o indicador, para a gente entrar numa tendência de alta, a gente tem que estar pelo menos do outro lado da nuvem, tá? Então, tem ainda bastante tempo para a gente chegar lá numa tendência de alta aqui no dólar index, mas simplesmente sair do fundo já é uma boa oportunidade, tá? E aí, por último, a gente mostra aqui o US10Y, antes de entrar no tópico de hoje. Aqui na mesma perspectiva mensal, vocês podem ver aqui que ele já fez uma movimentação maior. Então, na nossa opinião, como a gente comentou no último podcast, se você não viu, assista. Ele já iniciou a movimentação, e isso deve ser então agora seguido pelo dólar index, e isso pode marcar um topo nas criptos, como a gente comentou no nosso último podcast. Então, vamos dar uma olhada aqui nos mercados. A gente vai entrar aqui rapidamente na Bitcoin em Tether. Dar uma olhada no preço aqui na perspectiva mensal, é algo absurdo, inimaginável. Olha aqui onde é que nós estamos, tá? Vamos voltar aqui para o candle para facilitar aqui o reconhecimento gráfico. Aqui a gente tem os preços mensais. Imagina, nós estamos aqui no 8º dia de janeiro, a gente já se moveu tanto quanto em fevereiro, tá? Isso aqui está inimaginavelmente absurdo, tá? E agora a gente chama a atenção, claro, praticamente um terço não, né? Mas 25% do mês, então se a gente continuar proporcionalmente, vai ser o maior mês de volume. Maior não, né? Porque a gente tem aqui o março, até agora foi o mês, mas esse mês pode rivalizar com ele. Vamos dar uma olhada aqui. Nós estamos a um pouco mais de 25% do volume do mês, perdão, e nós estamos aqui com volume em 927 unidades, e a gente tem aqui 3,7, quer dizer, a gente tem aí a possibilidade de, mantido a taxa de volume verificada até agora em janeiro, de igualar e levemente superar o maior mês na história aqui das criptomoedas, evidentemente da Bitcoin, tá? Claro que nós estamos falando da Binance, mas a Binance sempre é a líder em volume, tá? Que eu posso apagar essas figuras gráficas, e só que
aqui tem um problema nessa análise, olhar o volume absoluto. Nós ainda vamos trazer para vocês um episódio que é o volume normalizado pelo volume de Tether. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês que o volume, na realidade, ele está caindo. Ele não está subindo, ele está caindo. Tá? E aí isso tem uma explicação que é o que está acontecendo. Por que tem cada vez mais Tether e proporcionalmente menos volume sendo negociado em Bitcoin aqui na Binance, que é a líder em volume. Tá? Então vamos olhar aqui em tempos mais recentes. Vamos cair aqui para o semanal para fazer gradualmente aqui esse retorno. Vamos ligar aqui os preços, tá? As semanas aqui também têm sido selvagens, tá? A gente pode ver aqui uma sequência de 4 semanas aqui de alta, essa aqui indo para o fim, a gente ainda tem 48 horas, um terço da semana praticamente. E estamos aqui com volume igual da semana anterior, isso aqui é muito promissor, tá? Em termos do que a gente pode esperar para o mês. E aí vamos dar uma olhada no dia. No dia talvez a gente está um pouco menos à frente, apesar do dia ter ainda algumas horas, aí a gente está 15 horas, estamos 6 horas, a gente tem ainda 25% do dia e já estamos aqui a 80%, 90% do volume do dia anterior. Então, provavelmente aqui a gente vai exceder o volume aqui dos últimos dias, nos igualando aqui a de dias atrás, quando nós rompemos aqui os 21. Tá? Então é muito interessante isso aqui porque nós levamos 12 anos para romper os 20 mil dólares e uma vez feito isso, nós levamos 20 dias, pouco mais, para romper os 40, tá? Então é o mais 20, né, para dobrar esse valor. Então essa velocidade ela é irracional, tá? Ela é irracional. Ela pode ser muito divertida, ela pode ser interessante, tá? Mas ela é irracional. E aqui no gráfico de 1 hora a gente está lateralizado, vocês podem ver aqui, tá? A gente ainda está numa tendência de alta, evidentemente, não precisa ser analista ou o que for para reconhecer isso, tá? A gente está tendo aqui a configuração básica, é topos e fundos ascendentes, tá? Mas a gente tem que estar preparado aqui, porque em algum momento nós vamos ter alguma reversão, em que nível a gente não sabe, e a gente começa a notar aqui a predominância de candles de volume associado a candles de baixa, tá? Isso não quer dizer que é uma reversão, mas começam os sinais, tá? E por algum lugar começam os sinais. Agora a gente quer dar, então, nossa perspectiva continua subindo, mas muita atenção, tá? A gente começa a ter aqui esses candles com grande volume, e o que isso quer dizer? A gente começa a ter realizações, tu ainda tem um mercado absorvendo isso, mas vai chegar algum momento em que isso vai deixar de acontecer, os preços começam a perder a sustentabilidade, a sustentação, né? A sustentabilidade é outra coisa, a sustentabilidade é quando tu gera os próprios recursos que tu consome, tá? Sustentação é algo que te mantém naquele nível, e perdendo isso, a gente pode começar a ter recuos maiores e o consenso do mercado pode mudar de alta para baixa, e aí a gente pode ter aquela cascata vermelha, tá? E findo isso, a gente entra aqui então nas exchanges, que eu quero, aliás, nas coins, aqui direto no market cap, que eu gostaria de mostrar para vocês. O meu ponto principal do podcast de hoje começa agora. Então vamos lá. Qual é o market cap, então, das criptos, tá? Então, vamos verificar aqui. A gente tem 768 bi nesse momento na Bitcoin, a gente tem 140 na Ethereum e 23 na Tether, né? Então, como tá... Provavelmente aqui isso está por ordem de market cap, exatamente. Tá? Então, não vou considerar as demais para fins de análise, só vou considerar essas três. Tá? Como o mercado subiu muito e concentrou principalmente nessas aí, então minha margem de erro acaba sendo pequena. Então vamos lá, 760, a gente chega em 800, 900, quase 1 trilhão. Tá? Somar tudo a gente fica em 1 trilhão. 1 trilhão é o market cap das criptos. Isso aqui é uma aproximação, eu somei essas três
olhando para os números, sem fazer conta nenhuma, mais 760 bilhões, mais 140, mais 23, mais o resto. Eu me arrisco a dizer que o market cap é $1 trilhão nesse momento. Acabou. Tá? Só tem um detalhe, que é aqui que vem a diferença entre as demais análises que vocês vão ver, que o pessoal que fala, comenta o market cap. Tá? Vamos dar uma olhada no volume. O volume que gira por dia de Bitcoin, 94 bi, 48 bi de Ethereum e 141 bi de Tether. O que quer dizer isso? Tá? Vamos dar uma olhada aqui com mais calma. 94 sobre 760, isso dá mais ou menos 12%. 41 sobre 140 dá mais ou menos 35%. Entre 35 e 40, tá? Menos de 40, mais que 35. Eu estou fazendo a conta olhando para o número, tá? E 141 sobre 23 dá 6 vezes, eu estou arredondando para baixo, dá 6 vezes, tranquilo? Tá, agora vem o ponto-chave da análise. Qual é em 2000, vamos comparar com outras fontes, tá? Isso aqui eu peguei da NPR, acho que é National Press Release, não importa. Isso aqui é muito fácil de achar no site da Federal Reserve ou da United States Treasury, tá? Deve ser treasury.gov, treasury.gov, né? Esse artigo aqui é então não é a melhor fonte, tá? Mas vamos facilitar a vida, por favor. É de fevereiro de 2019. A dívida nos Estados Unidos atingiu 22 trilhões, o National Debt. O que é isso? É o total, the outstanding amount of bonds, ou seja, o total emitido de títulos de dívida do governo americano. Ou seja, é os títulos emitidos pelos Treasury Bills. Em tudo que é vencimento, não importa. Ao todo, eles deviam 22 tri em fevereiro de 2019. Então, eu peguei 2018, 20 tri. 20 tri. Para arredondar os números ficar mais fácil. E quem quiser a pesquisa exata, entre em treasury.gov, tá? E procure ali a dívida no ano que ele quiser, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu tenho a Statista, que é esse site aqui, e ele mostra average daily trading volume of the Treasury securities in the United States from 2000 to 2018, ou seja, quanto gira por dia. E a gente chega aqui em 547 bi em 2018. Então foi por isso que eu usei 2018. 547 bi dividido por 20 tri, tá? Isso, e eu ter baixado o de 22 para 20 facilita, deixa a conta pior para a nossa análise, ou seja, é uma majoração para o lado ruim da análise, tá? Ou seja, o pior caso. Equivale a 2,5%, 2,7%. Vamos lá, 2,5%. Então, em média, a dívida americana gira 2,5% ao dia. Hoje deve ser menos, que vocês podem olhar aqui que a dívida americana, o giro dela desde 2005 até 2018 ficou praticamente constante. Porém, a dívida aumentou de 2005 para cá. Tá? De 2005, ela deve ter passado ali da casa de 10 trilhões para 20 trilhões. Então, esse percentual vem caindo. Mas vamos assumir 2,7%. Tá? O que acontece? O Bitcoin gira 12%. O Ethereum gira 35%. E o Tether gira 6 vezes mais. Então, é 700% por dia. Se nós formos considerar qual que seria o market cap para que esse giro dessas três fosse de 2,5, eu vou repetir. Se nós fôssemos considerar qual que seria o market cap para que esse giro diário fosse equivalente a 2,5%, nós teríamos um market cap dessas três de 12 tri. E não de 1 tri como essa soma. O que quer dizer isso? Que
em função do giro, comparando com o US Treasuries, mas por que com o US Treasury? Porque ele é o ativo mais líquido que tem. É o ativo mais líquido que tem. É a principal classe de ativos disponível no mundo. O maior mercado é o debt market, é o mercado de dívida, e o maior mercado de dívida é o mercado americano, e os títulos de maior liquidez são os emitidos pelo Tesouro Americano. Esse mercado gira 2,5% ao dia. Ele tem um market cap absurdo, 20 tri. Na realidade, agora já deve estar perto dos 30, quem sabe. Aqui, nas criptos, nós temos um mercado de 1 tri, mas com um giro muito maior. Então, se esse giro aqui, mantido constante em valor diário, em dólares, fosse equivalente a 2,5%, qual que seria o nosso market cap? 12 tri. Então, qual é o detalhe aqui? Por que as instituições estão interessadas nas criptomoedas? Por causa desse giro que é muito maior. Por quê? Porque elas se remuneram com um FII. Elas ganham um percentual em cima do giro. Então, embora o mercado aqui seja pequeno, as instituições não se interessam porque o mercado é pequeno. Em termos de capacidade de geração de FII, ele é 12 vezes maior, porque se eles vão operar nos mercados de dívida, bonds, eles vão ganhar o equivalente a... Eles têm capacidade deles de capturar FII fica em cima de 2,5% ou menos daquele capital disponível. Aqui esse percentual é muito maior. Isso quer dizer que proporcional ao giro, o mercado aqui é maior. E aí começa a atrair players. Quer dizer, eles conseguem faturar 12 vezes mais. Se eles se posicionam aqui, esse é um mercado que não é regulado. Esse é um mercado que é novo, que tem espaço para crescer. É um mercado que não tem a vigilância das autoridades como tem o outro mercado. Então a capacidade deles lucrar aqui é muito maior. Com todo esse giro, eles não vão ficar de fora. Então esse é o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês. E aí, por último, eu deixo uma pergunta que é a seguinte: se nós estamos agora com uma quantidade de Tether de 23 trilhões, perdão, 23 bilhões, quando há 2 anos atrás nós tínhamos 2 bilhões, então nós temos 10 vezes mais market cap no Tether. Porém, nós não temos aqui, vamos voltar aqui para o mês, nós não temos aqui 10 vezes mais volume, tá? Nós temos 3 vezes mais volume. Isso quer dizer que o percentual de Tether que está circulando nas exchanges em Bitcoin está caindo. Então esse dinheiro pode estar indo para as outras coins, mas a dominância da Bitcoin está aumentando. Mas isso pode estar indo para outras exchanges, tu está olhando a Binance, mas o share da Binance não está caindo, eu estou assumindo que ele está estável. Então, qual é a... Claro que isso tem que ser investigado na vírgula, mas qual é a explicação? É que esse Tether está circulando fora das exchanges. Esse Tether em excesso está circulando fora das exchanges. O que é isso? Isso é OTC e isso pode ser liquidação entre players que estão circulando fundos sem passar pelo SWIFT. E o que é o SWIFT? É uma sociedade, um sistema no qual circulam fundos entre países, todos eles denominados em dólares. E alguns bancos, ou os bancos que pertencem ao SWIFT, são proibidos de negociar com alguns países, porque isso é controlado pelo governo americano. Então, esses países podem continuar negociando em Tether. E isso pode, essa é a nossa opinião, justificar uma demanda cada vez maior pelo Tether, seja ele lastreado ou não.
porque uma vez que ele é reconhecido como um dólar, basta simplesmente rerotear a ordem de pagamento para uma transação em Tether e não para uma transação em Swift, que daí vai ser muito mais rápido, muito mais barato, mas mais importante do que isso, ela agora vai ser possível. Então, isso é algo interessante, tá? E aí, para encerrar o nosso comentário, talvez deveria colocar isso no outro vídeo, nós tendo cada vez mais interesse institucional na Bitcoin, sim, o preço vai subir, mas vocês têm que ter cuidado que o preço também vai descer e as instituições, elas são predatórias. Elas não têm nenhum apego aos ativos que elas negociam, elas não têm nenhum interesse na tecnologia, elas não têm nenhum interesse na adoção em massa pela população, elas têm interesse em jogar os preços para cima e jogar os preços para baixo e jogar eles para cima de novo. Então esperem mais volatilidade, mais uma volatilidade muito mais selvagem, com muito mais volume. Então muita atenção, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Então, primeiro, o market cap em termos efetivos das criptomoedas é 12 vezes maior. Agora, então, nos próximos episódios, a gente vai comparar isso aí com ouro, etc., para fazer esse levantamento, mas eu queria mostrar isso para vocês. Então, quando vocês veem os analistas falando e dizendo que o market cap das criptomoedas ainda é pequeno, isso é uma bobagem, tá? Ele é pequeno se tu for multiplicar o número de coins disponíveis pelo preço de cada uma. Mas, se tu for considerar o giro que ela tem, o estrago que ela faz, é muito grande. Como disse um ex-candidato a governador aqui do Rio Grande do Sul, referindo-se a si próprio, o petiço é pequeno, tem as pernas curtas, mas é mordedor. Tá? Então, o que quer dizer isso? O petiço é como a gente se refere a um cavalo pequeno, né? E ele tem as pernas curtas, então não corre tão rápido, né? Mas ele é mordedor, tá? Então esse é bem o mercado das criptomoedas. Ele tem as pernas curtas, mas é mordedor. E cuidado, porque nós estamos ali em cima e ela pode nos pegar. Pessoal, até uma próxima. Muito obrigado. Tchau.